Oi, meu nome é Isaac e o vídeo de hoje é sobre malária. Todos os anos, cerca de 250 milhões de pessoas contraem malária no mundo. A maioria vive na África subsaariana. No Brasil, a malária é endêmica, principalmente nos estados da Amazônia Legal, como Acre, Amazonas, Roraima e Maranhão, entre outros. Professor, o que é endêmica? Endêmica quer dizer exclusivo de determinada região, doença frequente nos habitantes de uma região ou localidade. A malária, a dengue, a doença de Chagas, entre outras, são consideradas doenças negligenciadas por serem mais comuns em populações de baixa renda. Essas enfermidades apresentam investimentos reduzidos em pesquisas, produção de medicamentos e em seu controle. Se não houver investimento na pesquisa, na produção de medicamentos, essas doenças continuarão matando milhares de brasileiros, principalmente aqueles de baixa renda, porque ela é caracterizada como uma doença de pobre, não é uma doença de rico. O plasmódio entra em contato com a hemácia. Então, aqui do lado, você tem a presença do plasmódio causador da malária. E o plasmódio, ele ataca uma célula específica. Quais são? As hemácias. Professor, o que seriam essas hemácias? As hemácias são células anucleadas presentes no nosso sangue que atuam no transporte de oxigênio e gás carbônico pelo corpo. É exatamente a célula que é atacada pelo plasmódio causador da malária. O protozoário encontra-se no interior da hemácia. A malária é causada por um protozoário do gênero Plasmódio e também é conhecida como impaludismo, maleita ou cesão. Aqui no livro você está estudando malária, mas em regiões do país ela não é conhecida pelo nome malária. Ela pode ser conhecida por nomes diferentes: impaludismo, maleita ou cesão, quer dizer malária. Caiu na prova do Enem, caiu na prova do vestibular. Impaludismo, maleita e cesão, trata-se da doença malária causada pelo protozoário plasmódio. O plasmódio é transmitido pela picada da fêmea do mosquito gênero Anopheles. Eu já vi muitas questões falando sobre esse mosquito, Que mosquito, tio? o Anopheles. Esse mosquitinho aqui, ele traz o plasmódio. E não é qualquer mosquito, tem que ser a fêmea, chamado também popularmente de mosquito prego. A fêmea necessita de sangue para a produção de ovos. Então a fêmea, ela é hematófaga, se alimenta de sangue. O macho, ao contrário da fêmea, alimenta-se de seiva de plantas. Com a saliva do mosquito penetram também formas do plasmódio, chamado de esporozóitos. Quando o mosquito pica, passa pela saliva o plasmódio na forma esporozóito. Esse nome é muito parecido com espermatozoide. É do grego esporo, que quer dizer semente, e zoom, animal. Ito indica diminutivo, ou seja, semente pequena de um animal, que pelo sangue chega ao fígado e ao baço e reproduzem-se por divisão múltipla.
Então, lá na saliva é liberado o plasmódio na forma de esporozóito, cai na corrente sanguínea e vai para alguns órgãos. Na prova, cai o que sobre a malária? Que ele vai chegar no fígado e no baço. Chegou no fígado, chegou no baço, trata-se da malária. E a sua reprodução é feita por divisão múltipla. Aqui na imagem você tem o mosquito Anopheles, fêmea. Aí ele libera na saliva o plasmódio na forma de esporozóide. Aí, pela corrente sanguínea, ele vai se alojar ao maior órgão do corpo humano, que é o fígado, e também pode se alojar no baço. E lá ele faz a miséria. Ah, detalhe, de lá ele vai se desenvolver, vai ser liberado, vai atacar as hemácias. Depois, a hemácia não aguenta mais, ele começa a se desenvolver dentro dela, aí eclode a hemácia, estoura a hemácia, liberando o plasmódio em outra forma. Naqueles órgãos, quais órgãos? Fígado e baço produzem formas denominadas merozóitos, do grego meros, que quer dizer parte, que invade as hemácias, nas quais cresce e sofre novas divisões. Qual tipo de divisão? Divisões múltiplas, arrebentando a hemácia. Vai matar a hemácia, professor? Vai sim. A ruptura das hemácias provoca no doente determinados sintomas. Quais, professor? Febre. Que tipo de febre? Alta, com tremores e grande sudorese. Ué, o que é essa sudorese? Você começa a suar muito. Aqui do lado, você tem os sintomas da malária: febre, vômito, tosse, dor de cabeça e náuseas. Isso acontece exatamente quando as hemácias comecem a morrer. Elas são rompidas, ela estoura, liberando o plasmódio. Liberados no sangue, os merozóitos invadem outras hemácias que também serão destruídas. Aqui nessa imagem, você tem o esquema do livro. Então vamos aqui. Aqui está a fêmea do mosquito Anopheles. Na saliva sai o plasmódio na forma de esporozóito. Pela corrente sanguínea, ele chega no fígado. Lá no fígado, ele se transforma em merozóito e sai para a corrente sanguínea, infectando as hemácias. Lá dentro, o plasmódio se desenvolve, estourando a hemácia futuramente. Só que algumas hemácias se desenvolve gametócito. Aí, quando o mosquito fêmea que não estava contaminada suga o sangue por ser hematófago, ele ingere o plasmódio na forma de gametócito. Lá, as hemácias, lá dentro do aparelho digestivo do mosquito, as hemácias irão estourar, liberando o esporozóito, que vai encontrar o gameta feminino, e da união do gameta masculino com o gameta feminino haverá a chamada fecundação. E da fecundação eu tenho o futuro esporozóito. Quando a fêmea do mosquito Anopheles nasce, ela não nasce contaminada. Ela se contamina quando ela se alimenta de sangue contaminado pelo plasmódio na forma de gametócito. Depois de algum tempo, aparecem nas hemácias formas que não se dividem. O gametócito, que, ingeridos pelo mosquito, originam gametas em seu tubo digestório, como eu acabei de explicar. No mosquito, a fecundação dos gametas produz o oocineto, do grego on, ovo, e kinetos, móvel. Um ovo que se movimenta por pseudópodes, ou seja, falsos pés, pseudo é falso, podes é pés, e se fixa na parede do tubo digestório. E ali vai dar origem
ao oocisto. A continuação desse vídeo está no vídeo 2. Até lá. Tchau. A mente nunca cansa de aprender. Não tenha medo, você jamais se arrependerá. Não existe esse que tenha vencido na vida que se arrependa de ter insistido no seu sonho, de ter estudado. Então continue estudando, vai dar tudo certo, é questão de tempo. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima! Tchau.